Whisky Review. Hoje para vocês, Ballantine's Bourbon Cask Finish. Um lançamento de dezembro de 2020, super recente esse lançamento, que muita gente quer saber se ele realmente vale a pena, se ele realmente é bacana. Vamos conhecer ele junto, vem pra cá! E antes de começarmos o Whisky Review propriamente dito, quero lembrá-los que a gente fechou uma parceria com a loja Whisky Prime e trouxemos cupom de desconto para vocês. Cupom TR10 vai te dar 10% de desconto em todos os produtos da Whisky Prime, tá? E se pagar à vista, mais 5%. E o que tu acha no Whisky Prime? Você acha a taça oficial do whisky. Além disso, taça ISO. Além da taça ISO, você acha as tulipas de degustação. É a única loja no Brasil que tem a taça oficial para vender. Vai sair menos de R$70, é valor de antes da pandemia. Fica a dica, essa é quente, tá bom? Vamos agora à degustação propriamente dita do Ballantine's Bourbon Cask Finish. Gente, enquanto eu vou servindo, vou contar um pouquinho da história dele para vocês, que ela é, no mínimo, intrigante. Intrigante eu acho que é um nome bem interessante. O Ballantine's Bourbon Cask Finish, ele surgiu como uma homenagem a George Ballantines. Essa homenagem feita na Europa não tem muito a ver com o whisky que está na minha mão. Porque na Europa, esse whisky tinha 7 anos, idade definida. E esse whisky, quando avaliado e bebido, e inclusive alguns avaliadores de fora do país, mencionam que ele tem um acabamento de 4 a 5 anos, tá? Então o whisky que o Brasil recebeu é pior do que o whisky correto, o whisky lançado na Europa, que é o Ballantine's Bourbon Finish. Isso é o primeiro ponto, isso é normal acontecer com nossos brasileiros, do pessoal piorar o produto para mandar pra gente. Porém, a Ballantine's, a Pernod, dona da Ballantine's, diz o seguinte: não foi piorado para trazer para o Brasil. Foi pego e foi tirado os 7 anos para não confundir o consumidor brasileiro. Porque ele não está entre o Finest e o 12, desculpa. Ele é um produto diferente que vem agregar na família. Não. De acordo com o avaliador internacional que teve acesso a essa garrafa, ele é pior do que os 7 anos. Eu não bebi os 7 anos, a gente nem tem no Brasil e não teremos. É normal isso. Essa prática, eu tive a experiência recentemente, inclusive, de beber um Chivas. Então, um amigo meu trouxe da Europa um Chivas 12 anos. Ele podia ter trazido qualquer coisa decente, ele foi trazer Chivas. Podia ter trazido o single malt mais barato que o Chivas, mas ele trouxe o Chivas. Normal. O pessoal que não entende faz isso. Natural. E eu bebi o Chivas ao lado do Chivas 12 brasileiro. O Chivas 12 brasileiro, perto do Chivas que o cara trouxe da Europa, era muito ruim. Era muito ruim. Olha, me dá vontade de falar assim, de forma mais ampla, a minha indignação. Mas o Chivas que nós consumimos no Brasil, sim, é uma versão piorada do Chivas europeu. O mesmo aconteceu com o Chivas Extra. Os primeiros lotes que vinham com a assinatura do Colin Scott na frente eram excepcionais. Mudaram a caixa, começou a vir um whisky bem pior. E o 13 anos atual talvez não seja tão bom quanto o primeiro Chivas Extra que veio para o Brasil com a assinatura do Colin Scott. É um fato terrível, mas é verdadeiro. Dando sequência então, a história rapidona desse whisky, tá? Ele foi feito então em homenagem ao George Ballantines, que abriu então a sua loja. O primeiro whisky que ele vendeu era um whisky de 7 anos. Então por isso que ele teria 7 anos e tem na Europa, tá bom? Por que Bourbon Cask Finish? Porque também, como homenagem, George Ballantines foi um dos primeiros caras a importar barris ex-bourbon dos Estados Unidos para a Escócia para maturar o whisky. Também então tem uma ligação na homenagem o fato de ser um Bourbon Cask Finish. Porém, ao ser um Bourbon Cask Finish, acaba que tem uma certa redundância, porque esse whisky ele é maturado em barris ex-bourbon em sua maioria. E eles finalizam o whisky naquele barril, tipo de barril que maturou ele naturalmente, ou inicialmente, vamos dizer assim. Essa finalização, inclusive, é o marriage, é o casamento que é feito dentro do barril ex-bourbon. Eles fazem o blend, sem diluição, devolvem no barril ex-bourbon, deixam então finalizar, eles não declaram quanto tempo deixam para finalizar.
Aí após tiram então esse blend do barril, fazem a diluição e engarrafam a bebida. Por que então que o pessoal faz isso? Faz isso para então evidenciar um pouquinho mais as características do barril ex-bourbon. O que evidencia um barril ex-bourbon? Notas de coco, muito caramelo, baunilha e doçura. Essa é a nuance base que traz para você esse tipo de barril, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mais um fato sobre a Ballantine's. Hoje ela é a segunda maior marca de whisky do planeta, perdendo somente para Johnnie Walker, e ela vende, pasmem, 70 milhões de garrafas de whisky por ano. Ou seja, é muita coisa mesmo. Gente, isso é um pouco da história, esses são alguns fatos então ao entorno dessa garrafa, e agora nós vamos para a avaliação sensorial do Ballantine's Bourbon Cask Finish. Ocularmente, ele é um whisky com uma coloração amarelo palha, levemente citrino, um pouquinho fechada, mas nem tanto. Com gelo ele vai dar uma diluída legal nessa cor, tá bom? E ele escorre na taça de forma relativamente rala. Ele é um blend, não deveria também escorrer de forma tão densa assim. Pronto, não fala mais muito, visto que essa cor é fruto de corante e não de barril ou qualidade propriamente dita, tá bom? Vamos agora para as nuances então olfativas. Vamos lá. Um whisky primariamente extremamente doce, é de se esperar, afinal de contas é a característica que esse tipo de barril traz. Baunilha caramelo, suave defumado e um amadeirado interessante. Extremamente simples, porém essa finalização no barril ex-bourbon deu um punch a mais para o whisky, então ele tem uma entrega um pouco melhor do que os blends no normal. Ele também me lembra madeira branca, é uma característica, o carvalho, então esses barris ex-bourbon são carvalho americano branco e que se o barril tinha ainda um pouco de potência para passar, traz, e realmente traz um pouquinho de madeira branca. Ele tem bastante nuance de whisky de grão e também tem um metalizado potente. Um whisky que em sua essência me lembra um outro cara que não foi uma experiência tão bacana, que é o Famous Grouse Smoke Black. O Smoke Black pecava por ter muita nuance de metalizado, e ele também tem muita nuance metalizado. Parece um Smoke Black, só que com menos defumado. O Smoke Black era a proposta ser defumadão. Esse aqui é sutilmente defumado, mas sim também defumado. O defumado dele vem da torra dos barris. Então provavelmente ele também usou barris torrados ex-bourbon, recalchutado, porque até a coloração da embalagem dele também indica que o objetivo é ser um pouco defumado. O pessoal, quando faz o whisky, quando faz então a proposta visual, se baseia na qualidade da bebida, tá? Então, com certeza, ele é escuro porque ele é um pouco defumado, e essa característica é primária e bem perceptível. No paladar para vocês, saúde! Meus amigos, no paladar, um whisky rebelde, alcoólico, muito doce, essa doçura vai agradar muita gente, picante, pimenta na ponta da língua, altamente metalizado, tá? Um whisky que tu sente como se você estivesse lambendo uma faca, ou então lambendo a cuba da pia, isso mesmo. Ele tem uma densidade baixa na boca, é um blend, não se espera muito mais que isso. Ele tem, inclusive, um residual interessante, muita doçura com picância, caramelo, baunilha, normal, um pouquinho de coco, normal, amadeirado, normal, um pouquinho defumado, normal. Eu vou dizer para vocês que ele também é um pouquinho herbáceo, me lembrando um chá preto adocicado. Além de ser herbáceo com chá preto adocicado, ele não é muito complexo e ele dá uma certa decepcionada por causa desse metalizado e desses whiskies de grãos que ele explode. Diz a Ballantine's que é uma receita diferente do Finest, finalizada em barril ex-bourbon. De fato, dá para perceber que é uma receita diferente do Finest, finalizado no ex-bourbon, tá? Dá para perceber que ele é alcoólico, é jovem, e eu acho que eles deveriam ter pego o Finest e finalizado no ex-bourbon, porque o Finest ele é mais rico sensorialmente, ele é mais complexo, ele é mais frutado. Talvez essa finalização desse um upgrade interessante no Finest. É uma receita nova e tá aí o resultado. Gente, finalização para vocês. Vamos mudar o nosso saúde por cheers, que é o cumprimento aí em inglês. Cheers! Picante, alcoólico, doce, amadeirado, sutilmente defumado. Residual é potente,
mas a finalização é curta. Outro fato, ele também tem um pouquinho de mel também no paladar, que fica interessante. Mas o grande destaque é esse defumado, com esse metálico, com essa doçura que chega a ser um pouquinho exacerbada e uma boa potência. Recomendo, não recomendo. Antes de terminar, se inscreva no canal. Após inscrito, aperte o sininho de notificação. E além disso, gente, se puderem, compartilhem o vídeo, porque é a ajuda máxima que vocês podem fazer pelo canal. Sou muito grato por esse compartilhamento. É esse compartilhamento que vai permitir com que a gente continue crescendo e produzindo material. A gente precisa dessa força de vocês. Muito obrigado. Teu joinha também de lei, tá bom? Finalizando então as considerações sobre esse whisky. O whisky eu paguei R$90. Um whisky rebelde, essa é a proposta realmente, ele é um whisky rebelde. Um whisky que tem muito mais punch, é um whisky que nasceu para coquetelaria, ele não é feito para ser degustado, mas com bom senso e usando as técnicas de degustação você consegue tirar coisas de bom dele. Então, se você quer começar a avaliar o whisky, tem coisas para serem extraídas daqui, por mais que ele não foi feito para ser degustado, tá? Essa doçura indica ainda mais que é um whisky para coquetelaria. É um whisky que eu achei caro o valor cobrado, sinto informar, mas... E também não gostei muito, gente, eu tenho que falar para vocês, também não é um whisky muito interessante, porque ele é muito metalizado, muito alcoólico, muito jovem, e também não gosto da sacanagem de mandar o whisky NAS pro Brasil, que deveria ser 7 anos, então, sei lá, gente, eu particularmente não recomendo para coisas diferentes de drink. Se você quiser comprar para avaliar e conhecer então o que um barril ex-bourbon traz com mais potência, você não tem muito dinheiro, vale a pena, porque como eu falei, não existe whisky ruim, existe whisky menos interessante, mas todos eles têm algo para você aprender com eles. Se quer evoluir no universo do whisky, dá para evoluir também com essa garrafa. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!